Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez nos reunimos em Seu nome, vos agradecendo pela vida, agradecendo por podermos estar juntos, agradecendo o Mestre Jesus que está sempre conosco. Sim, vamos aprender mais um pouco com o Evangelho, Joana de Ângeles, e por isso, nesta noite, pedimos a vós suas bênçãos, amado Pai, cerrando nossos ouvidos a toda calúnia, guardando, sim, a todos nós do mal, e que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, e todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, não é? Boa noite para Alzira Crepaldi, Ivana Santa Rosa, Sandra Oliveira Vita, a Bruna Tubarão, a Alessandra Branco, a todos vocês, queridos amigos, que já estão conosco e deixando também o seu boa noite para todos nós. E aqui, mais uma vez juntos, eu e Célia também agradecemos e retornamos a todos vocês esses votos, né, de uma boa noite, que Deus abençoe a todos e que todos estejam saudáveis, familiares também, tudo esteja bem no trabalho, no dia a dia, enfim, que estejamos todos bem, né? É o que nós pedimos, no mínimo, né, para o nosso Papai do Céu. Então, queridos amigos, hoje nós temos, sim, encerrando a nossa semana, afinal de contas é sexta-feira e sábado, domingo, estão chegando, já estão por aí. Então, encerrando nossa semana, estamos no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, e hoje é deixai vir a mim as criancinhas, instrução dos Espíritos sobre aquela passagem, né, que Jesus deixou para todos nós, deixai vir a mim as criancinhas. E nós vamos ter também Joana de Ângeles já, e ela vai falar para nós hoje sobre médiuns conscientes. Médiuns conscientes. Vamos ver o que já depois do intervalo, então, Joana de Ângeles traz para nós, não é? E aqui a Alessandra Branco está pedindo oração para o filho, olha aí, o Caio César Branco Nunes, que vai passar por uma cirurgia de apendicite. Vai dar tudo certo com a graça de Deus, né? Estamos, sim, incluindo aqui o Caio César também, nossa prece, e pedindo também, né, aos irmãos espirituais que o auxiliem, e tudo vai dar muito, muito certo, acima de tudo, né, como sempre, né, Alessandra? Fé, muita fé. Deixa eu aproveitar aqui então e colocar o nome do Caio César, né? Já que aqui estamos, vamos então. Caio César Branco Nunes está aqui, então já incluído, só acertar aqui. De vez em quando os nossos dedos já meio cansados, eles dão uma falhada, vamos dizer assim, mas está tudo bem. Agradecendo então a presença também, e olha aí também conosco, não é? O Neto, e entrou aqui, Neto Souza também aqui conosco, agradecemos também a participação. E é isso, meus amigos, vamos então ouvir o que nos fala o Evangelho. Então, a todos vocês, não precisa agradecer não, Alessandro, estamos aqui, nós juntos, todos nós, e procurando sempre levar a boa palavra, não? A palavra que esclarece, a palavra que também procura consolar, porque a palavra do Evangelho, mesmo Joana de Ângeles, são muito consoladoras, além de serem extremamente esclarecedoras para todos nós, sobre nossos dias, né, o que pode acontecer, o momento em que todos nós passamos, e aquilo que nós devemos ter, né? Perseverança, força, coragem, né? E sermos resilientes com aquilo que nos acontece. E vai dar tudo certo aí, com a graça de Deus. Vamos fazer um evangelho então aqui, né? Em nome também aí do Caio César. Deixai vir a mim as criancinhas. Não sei a idade dele, mas as criancinhas, aos olhos do Pai, sempre somos criancinhas, não é? Está mais no nosso nível de evolução, é que nós estamos mais abaixo ainda de criancinhas, né? Então, o texto diz o seguinte:
O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criança formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, né? Sujeita, claro, à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres, de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas e o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Mensagem aqui de São João o Evangelista. E temos mais um pedaço de uma outra mensagem aqui, que é do Espírito Protetor. Vamos também colocar, né? Ele diz aqui: deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem. A multidão dos aflitos e dos infelizes, lhes ensinarei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita, e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para meu bem, eu o sei. Que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade da vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que, sem cessar, eleve os vossos pés à voz do seu conhecimento. Pois é, está aí um reconhecimento e uma súplica, não é? A respeito da soberana da ação, da maneira como Deus age sobre todos nós. E claro, sempre em função daquilo que nós já fizemos e qual expectativa para aquilo que nós ainda vamos fazer, né? Então, nosso abraço também aqui para Rogério Navarro, é isso. Bárbara Santana Nery também, boa noite para todos vocês, bem-vindos. E meu amigo, meus queridos amigos, nós vimos aí pelo texto, né? Deixai vir a mim as criancinhas,
É claro que, no fundo das questões e sempre daquilo tudo que nós ouvimos de Jesus, de todos os relatos de Jesus, temos que procurar conhecer exatamente o fundo das suas palavras. A forma ele usou para que aquele povo, aquela época, pudesse entender alguma coisa. Mas a profundidade maior está dada a nós, agora, 2000 anos depois, jamais preparados, com o nosso espírito jamais evoluído, com a ciência, enfim, tomando conta das nossas necessidades, daqueles que nós temos necessidades físicas, bem entendido, para que nós possamos assim alongar nossa vida e ter mais tempo para fazer o que é necessário, a nossa própria evolução. E não nos esqueçamos que não é somente a evolução material dos bens, dos valores, da fama, do poder, não. É a questão espiritual que é fundamental. Porque quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, foi ali colocado. E hoje nós sabemos de uma forma bem clara que são aqueles que ainda precisam de muita luz. E todos nós precisamos ainda de muita luz. Mas há muitos irmãos ao nosso redor mesmo que precisam, muitas vezes, muito mais do que nós. Porque, infelizmente, e é a opção de cada um, tantos e tantos ainda estão em situações difíceis, complicadas, e situações ainda amarradas a antigos dogmas, ou mesmo a novas colocações que são feitas, mas usando ideias antigas e que, infelizmente, não trazem o esclarecimento necessário sobre o que, na realidade, Jesus quis nos dizer. Então, Jesus simplesmente nos disse, nós sabemos, ama ao próximo como a si mesmo. Então, o que é amar ao próximo como a si mesmo? É respeitar o próximo. Mesmo que o próximo faça o que faz, e porque também ele o faz, devido à sua personalidade moldada durante milênios de anos espirituais, e se ele o faz também coisas erradas, é porque não atingiu ainda aquela chamada luz que clarifica nossas relações. Quando ele falou, não ama o próximo como a si mesmo, englobou tudo. Então, é o respeito às decisões do próximo. Mas essas decisões também não impedem absolutamente que, embora muitos de nossos irmãos estejam ainda presos a dogmas, a situações e citações muito antigas e que, evidentemente, pararam no tempo, mas é necessário também que se esclareça. Porque ficar muito tempo parada no tempo em antigos dogmas acaba atrasando o entendimento de si próprio, do que está fazendo aqui, de por que está aqui, e trabalhar pela sua própria evolução. E quando evoluímos, tudo ao nosso redor se modifica. Nós passamos a enxergar o próximo de uma maneira diferente. Então nós vamos deixando de lado todas essas intolerâncias que nós temos das mais diversas categorias. Essas intolerâncias de raça, de credo, de cor, intolerância de qualquer natureza. Porque se queremos ser respeitados, devemos também respeitar. Todos nós somos filhos de Deus, todos os espíritos são filhos de Deus. Não é porque um é pobre, outro é rico, um é branco, outro é preto, outro é negro, outro é amarelo, que são diferentes. Todos somos filhos dele. Mas então todos temos que procurar e nos esclarecer da mesma maneira. Então quando Jesus chama assim, nos diz, deixai vir a minhas criancinhas, ele está se referindo a todos nós. Todos nós sim, que ainda estamos aprendendo e estamos aprendendo muito lentamente. Porque na realidade todos nós ainda devemos e devemos muito dentro das chamadas virtudes, aquilo que nós sempre colocamos, a gente procura sempre colocar. A tolerância é uma das virtudes, é uma das virtudes que precisamos crescer e muito, todos nós. Há tantos e tantos exemplos, de casos de intolerância, de racismo, esse tipo de coisa, que na realidade não faz bem para ninguém, não faz bem para ninguém. Então, que essas palavras que nós ouvimos, palavras esclarecedoras, palavras consoladoras, estejam servindo para nós. Nossa grande luta é para que aquilo que o Evangelho fala
esteja refletindo no meu comportamento, na minha maneira de ser, na minha maneira de encarar o mundo, na minha maneira de encarar o próximo, e muitas vezes tantos e tantos problemas dentro de nossas próprias casas. Porque às vezes também não temos a paciência necessária, como se diz, para esse tipo de entendimento. Mas é tudo questão de tempo e nós vamos descobrindo em nós mesmos as necessidades de progredirmos, de colocarmos em nosso interior, em nossa mente, que vai se refletir em nosso comportamento, as verdades que nosso querido Mestre nos trouxe, que o Evangelho sempre fala para todos nós, não é mesmo? Então nos esforcemos, procuramos nos entender melhor, entender ao próximo, mesmo quando o próximo se faz difícil de entender. É onde que entram outras virtudes, né? Como a paciência, como a coragem, como a fé, acima de tudo, e esperança de que todos nós vamos sim conseguir alcançar o nosso melhor, né? Então, é isso. Então, vamos abraçando também a Sônia Martins, aqui também conosco. Roberto Messner deixou boa noite, né? Devemos já ter cumprimentado também a Bárbara Santana Neri e todos vocês que estão chegando aí, nosso boa noite. E, claro, nós vamos desejando um belíssimo final de semana. Descansar quem pode, né? Já fez a sua semana, mas muitos trabalham. E onde quer que formos no nosso lazer no final de semana, tem pessoal trabalhando, né? Aquilo que nós encerramos em nossa semana, outros ainda continuam. Então, é como pregando aqui, né, ou levando para a nossa vida o Evangelho, respeitar a todos eles. E nem sempre eles vão estar bem no trabalho. Trabalhar no fim de semana, sábado, domingo, nós sabemos como é, não é? Então vamos encontrá-los muitas vezes carrancudos, de mau humor no atendimento. Vamos relevar, e se possível, né? Tentar arrancar um sorrisinho para ver se melhora até o humor desses nossos irmãos que trabalham no final de semana. E não é tão incomum encontrá-los assim, muitas vezes meio que para baixo, né? Como nós, quando trabalhamos durante a semana, algumas vezes ficamos para baixo. Mas, acima de tudo, que Deus nos auxilie e continue auxiliando, nosso Mestre Jesus continue nos fortalecendo sempre e sempre. A Maria Aparecida, aquele abraço também para você, Maria. Amigos, Joana de Ângeles vem para falar conosco hoje no assunto a respeito de médiuns conscientes, né? Vamos ver então o que Joana nos fala a respeito de médiuns conscientes. E vamos tomar uma aguinha antes. Tomem uma aguinha e sempre que vocês quiserem, chegando no momento da prece, podem colocar a água do lado, né? Para a água se fluidificar pelas vibrações amorosas, por aquilo que é colocado, pelas vibrações que vocês nas suas casas emitem nesse momento de prece. A vibração muda, né? É aquela vibração boa, gostosa, que abre novos campos energéticos quando nós nos comunicamos com a divindade. E a água ali ao lado recebe todas essas manifestações e ela se fluidifica e se torna muito agradável ao tomarmos, porque ela passa a fazer, nesse estado fluídico, tranquilo, parte do nosso corpo e nos auxiliando no nosso equilíbrio. Então deixe sempre um copinho, terminando ali nossa prece, aquela água perfeita para nós tornarmos nossa noite, nossos dias melhores. Joana de Ângeles, no capítulo 43, no livro Rumos Libertadores. Se te habituas a um grande silêncio interior após o exercício de um comportamento moral nobre, ouvirás. Registrarás sutis impressões psíquicas que vibram na mente, articulando ideias, ao mesmo tempo criando clichês, nos quais se esculpem imagens e se corporificam pensamentos a se imprimirem nos painéis das tuas reflexões provindas de outras inteligências. Mentes em vigorosas emissões conscientes ou não, vibram em todas as direções. Inapelavelmente por um processo de sintonia, na mesma faixa de frequência de interesses, produzem intercâmbio salutar
ou danoso, em processo de transmissão e de recepção. Se te elevas pelo pensamento, alcanças vibrações nobres. Se te perturbas e vulgarizas, registras as mais grosseiras. Na problemática da mediunidade, a questão de relevância não se prende à lucidez pela consciência ou ao sono pela inconsciência para o fenômeno ser autêntico. Antes, a sintonia que resulta dos processos de vinculação mental do sensitivo com as ideias e interesses que melhor lhe aprouverem. De pouca monta a discussão como desconfiança em torno das manifestações por psicofonia, por psicografia, sob o controle consciente do médium. A relevância está no comportamento moral deste, do que resultará o conteúdo da mensagem, porquanto, de acordo com as construções mentais e o clima psíquico de cada um, serão atraídos os espíritos que se afinam por semelhança e necessidade emocional. Sem dúvida, o escrúpulo deve nortear o indivíduo em todos os labores a que se afervore. Todavia, convém não se desconsiderar que o excesso de cautela é tão pernicioso quanto a sua falta. Não te escuses de produzir mediunicamente, porque tens conflitos quanto ao estágio da consciência em que, por enquanto, te encontras. Procura desincumbir-se do ministério, arrimado às santas intenções e estruturado nos postulados do conhecimento doutrinário, com cujos valores não tropeçarás. De forma alguma, cultives receios improcedentes, tais como os fantasmas do animismo e da mistificação. Em todo o processo mediúnico, intelectual ou físico, sempre encontrarás algo que se exterioriza do instrumento, ou seja, do médium. Nem poderia ser diferente. Mediunidade, como o próprio nome diz, é meio. A finalidade é o progresso do medianeiro, do médium, como daqueles que o cercam num como noutro plano da vida. Consciente das responsabilidades, mantendo a lucidez mental durante a ocorrência do fenômeno, não delinquirás. A vigília auxiliar-te-á a corrigir os excessos e disciplina os abusos. Paulatinamente, mediante o exercício metódico das faculdades mediúnicas e através da conduta correta do bem, conjugando a oração ao trabalho, lograrás o êxito e os resultados felizes que há nelas. Muito melhor para o trabalho na seara do bem, o médium consciente, cujos deveres estão em pauta de equilíbrio, aos inconscientes, cujo comportamento os assinala com irresponsabilidade e insensatez. A consciência ou a lucidez durante o trânsito não te constitui em pessoal desempenho das tarefas que te cabe desenvolver. Jesus prossegue consciente dos seus deveres, esperando os homens que conscientemente e não autômatos, inermes, desejam cooperar na sua vinha de luz. Joana de Ângeles. Pois é, nosso boa noite, né? Então, para vocês que chegam por aqui conosco, esse texto de Joana de Ângeles, ele fala de uma maneira bem clara a todos os médiuns, aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, né? Sejam médiuns, como foram citados, de psicofonia, sejam médiuns de psicografia. Então, são aqueles chamados médiuns ou medianeiros que nos trazem as comunicações dos nossos irmãos que estão no plano espiritual. E fala, a Joana de Ângeles puxa, que no caso, exatamente essa questão
de como o médium se encontra, qual a sua situação emocional especificamente, para o exercício da atividade mediúnica. Claro, e ela assim o deixou, que é necessário que procuremos trabalhar ao máximo o nosso estado ideal, físico, mental, emocional, para a realização apropriada do trabalho mediúnico. Porque o que nós sabemos? Nós sabemos que todos nós, espíritos, sejamos encarnados ou desencarnados, emitimos vibrações magnéticas, todos nós. Tanto que nossos irmãos se aproximam de nós quando estamos bem ou estamos mal, aí depende da qualidade do nosso estado espiritual para que se aproximem um ou outro. Nós sabemos disso. Então, quando nós vamos para uma reunião mediúnica, o ideal é estarmos bem conosco, equilibrados, para que possamos atender aquele irmão que ali vem nos trazer a sua necessidade. E a necessidade que eles têm, né, são palavras esclarecedoras, são palavras confortadoras, são palavras que procuram indicar um caminho que tantas vezes eles não enxergam no momento atual em que eles estão no plano espiritual. Porque muitas vezes são recém-desencarnados, são aqueles que estão há muito tempo no plano espiritual, são aqueles perseguidores que ficam obcecados por perseguir aqueles que os prejudicaram em encarnações anteriores. Então, é preciso que o médium esteja ali equilibrado para, naquele momento, ceder o espaço para que a comunicação mediúnica possa ocorrer com a melhor das qualidades. Então, essa situação ideal que o médium deve apresentar nesse momento da reunião serve também de exemplo para todos nós na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Por mais dificuldades, constrangimentos, raivas, iras, etc., mágoas que nós passemos durante o nosso dia, nós precisamos nos controlar. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós abrimos espaço para que irmãos também, nesses momentos nosso descontrole, eles se sintonizem conosco, porque também estão descontrolados, né, no plano espiritual, estão com uma vibração muito complicada, e quando nós estamos no mesmo nível, eles se aproximam e podem complicar muito a nossa própria situação. Por isso que nós precisamos também fechar determinadas portas para o nosso próprio bem, e também a benefício destes irmãos, né? Porque à medida em que eles prejudicam a todos os outros, eles acabam também adquirindo esse compromisso, né? Porque prejudicar. Então, tem também responsabilidade. Então, o recado que Joana nos dá aqui é para procurarmos manter nosso equilíbrio, vamos dizer, nossa sanidade, até em situações limites. Todos nós estamos sujeitos a passar. Então, sempre orando, que é um grande remédio, e procurando vibrar positivamente, amorosamente, mesmo nas situações mais difíceis. Não responder na mesma altura quando a vibração é muito negativa, exatamente para nós não nos desequilibrarmos. São os recados que Joana nos dá, e são sempre muito importantes para todos nós. Não só para os médiuns, quando vão para a reunião mediúnica, mas para nós também no nosso dia a dia, né? Então, amigos queridos, olha aqui os aniversários do dia. Olha, hoje aniversaria Dalva Garbim, que trabalhamos juntos lá no banco. Então, um grande abraço, viu, Dalva? Já cumprimentamos, mas mandamos aqui um grande abraço para você também. Aniversariam hoje também o Adelson Araújo, a Rosângela Faturi, a Rosimeire Zamboni, Neto Souza, né, que já passou por aqui também, Cláudia Mignoni, nosso abraço para Cláudia, Jesuína Moreira Serrante. Amanhã, dia 18, Boa ali, Facina, aniversariando, Daniele Fabiano, também a Piti. Karine Pola é domingo, já agora é aniversário domingo, é Kaline Pola, Áurea Jimenez, a Áurea aniversariando, né, irmã do Manuel aí, então nosso abraço aí para a Áurea, viu? Deus abençoe. Também aniversariando Tardelli Gomes, o Olis Alas Cidinha Esquiavo, que é parente lá
da Vilma, né? Também aniversaria a Guimarlene, Clara, Guimarlene, esposa do Cidinho. Nosso abraço aí, viu, Gui, meu, da Célia para você, que Deus abençoe imensamente, com muita saúde. Claro, e também a todos os aniversariantes desses dias, que a saúde seja ali, aquela fiel companheira na vida de todos vocês. E que Deus abençoe, então, iluminando o caminho, e vamos plantar sempre as boas sementes, porque colheita vem depois. Isso aí não tem jeito. Então, aquele abraço para todos vocês, coração a coração, e Deus abençoando, e vocês também colaborando nesse trabalho de aprimoramento, né, da nossa evolução. Grande abraço para todos vocês. É isso, amigos queridos. Vamos então agora para aquele momento em que nós vamos encerrar nosso encontro, mas antes, como sempre, temos aqui a nossa prece, né? Nosso agradecimento pela vida, nosso agradecimento por 2 dias depois de estarmos juntos novamente. Segunda-feira vamos agradecer novamente, mais 3 dias, e vamos somando os dias e continuando a nossa caminhada, fazendo o que é necessário para mantê-la sempre em bom nível, né? Então, orem por vocês, pelos seus familiares, mas também tragam para a sua oração aquelas pessoas que vocês conhecem, sabem que precisam, né, de um fortalecimento, o momento delas não é bom, então vamos orar por elas. E eu aqui também vou orar e vamos orar pela Lília Vicente Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delson Mudes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colucci, Wanine Colucci, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresta, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Donabela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Adora Pérez Garcia, Legiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercílio Tonella, nosso irmão, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Claudemir Luiz, Arvani de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingos, Ivonete Benequirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, Rodrigo Nunes Frade, Cristina Mariose, Caio César Branco Nunes, orando por todos eles, orando por todos vocês, orando por todos nós, familiares. Vamos então unir nossos pensamentos e no início aqui da melodia ficarmos tranquilos, relaxando corpo e mente. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordia, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex funes filibe, ad te suspiramus, clementis et plentes, in ad lacrimarum valum. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos mais uma vez para vos louvar e agradecer pela vida, amado Pai. Agradecer a Mestre Jesus, sempre está conosco. E nós, felizes, reunidos nesse momento, levamos a vós nossas súplicas, nossos pedidos, sempre vos agradecendo e vos louvando. Pedimos por todos nós, por todos os seus filhos neste mundo. Pedimos, em especial, pelos aniversariantes desses dias felizes. Pedimos que abençoeis também tantos pais neste mundo que acolhem seus filhos. Pedimos suas bênçãos aos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que estiveram aqui conosco, ao nosso lado, mas já partiram. E que se juntam tantos irmãos que também estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui a sua missão. Juntam-se a tantos e tantos irmãos necessitados por este mundo. E levamos a vós tantos nomes, Pai, mentalizamos em nossos lares tantos outros amigos, familiares,
que necessitam sim, que necessitam o fortalecimento para prosseguirmos juntos a caminhada neste mundo. Abençoa a todos, fortalece a todos, abençoando também as nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, abençoando e fortalecendo tanto sofrimento neste mundo por tantos e tantos irmãos, e tantas vezes causados por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, nosso orgulho. E pedimos sim que orienteis e abençoeis o coração, a mente dos dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, do abençoado trabalho. Abençoa aqueles irmãos que nos dão o trabalho, abençoando também todos aqueles que alegremente cumprem suas obrigações. Abençoa ainda nossas casas de oração, onde seus filhos vão, sim, Pai, alegres, nos louvar, nos agradecer. Casas de oração de todos os credos, onde os corações se abrem ao seu amor. Abençoa nossos irmãos que estão chegando, vindo para esse mundo, juntando-se às nossas crianças, jovens, adolescentes, que procuram assim construir seu caminho de sucesso neste mundo, mas que esse sucesso venha sempre, sempre acompanhado pelo sentimento de amor, de respeito, de perdão, de tolerância, de paciência, de indulgência, pelo sentimento de caridade, fraternidade, solidariedade, e que juntos possamos auxiliar este mundo a se recuperar. Tanto já o prejudicamos com nossa ganância e nossa ignorância. Abençoa assim a todos, Pai. E nós, amorosamente, levamos esta prece que nosso querido Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Por isso, nós, humildemente, Pai, pedimos o seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia a todos nós reunidos neste momento e a todos os seus filhos, espalhados por este mundo, seu universo, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, sejam sim beneficiados por suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz que inundam o nosso corpo físico, equilibrando, nosso corpo espiritual, tranquilizando nossa mente, harmonizando a todos nós. E levamos esse amor, essa paz aos nossos irmãos, por onde formos. Por isso ainda pedimos que abençoeis nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que em suas caminhadas se perderam e agora necessitam voltar ao caminho do bem. Fortalecei-os, Pai, em seus dia a dia. Por isso vos agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória, louvor a vós pela eternidade. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, vamos aqui também agradecendo aí Dorival Olivato, grande abraço, Dorival, prazer tê-lo aqui conosco, viu? Também a Carla Roberta conosco também, e é sempre bom estarmos juntos, não é? E fazermos uma prece, tranquilizarmos nossa mente, equilibrarmos nosso corpo, não é? Estarmos harmonizados, como assim nós bem dizemos, que não tenhamos dúvida que nesse estado, né, de paz, levamos a paz sim onde quer e formos. Levamos sempre essa vibração poderosa, tranquila, e com certeza auxiliam muitos dos nossos irmãos que não se encontram, vamos dizer assim, tão equilibrados. Né? E sabemos como é difícil mantermos o equilíbrio neste mundo complicado em que nós habitamos. Por isso, sejam sempre bem-vindos, agradecemos a
presença aqui de todos vocês, eu e Célia. Um beijão grande para todos vocês, aquele abração, coração a coração, desejando a todos um lindo, amoroso final de semana, com a família, tudo na paz, tudo certinho, bonitinho. Então, marcamos encontro segunda-feira, né? Claro, sempre com saúde e também com a permissão do Pai. Sem a permissão dele, não tem como. Queridos amigos e irmãos, um grande abraço para todos vocês, uma linda noite, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus corações, em suas mentes, em seus lares, e levem onde quer que forem essa paz e distribuam amorosamente. Que essa paz esteja sempre conosco. Linda noite para todos vocês e até segunda-feira. Grato. Tchau.